Olá, turmas do terceiro ano, professor presencial. Bem-vindos para a nossa última aula da unidade 1. Isso mesmo, aula 13. Estudante, espero que vocês tenham compreendido todos os conteúdos, né, em todas as aulas que nós abordamos aqui, tenham feito anotações aí dos temas mais importantes, certo? Depois teremos, né, após essa aula, teremos também uma revisão geral, para que vocês identifiquem as aulas, no qual iremos destacar questões na avaliação, para que vocês possam revisar, certo? Então, vocês podem estar olhando, né, lendo no caderno que você anotou, para que vocês tenham aí sucesso na avaliação. Sempre dou essa dica aqui, de fazer anotações, acompanhar a sequência lógica das aulas, lembrando que nós abordamos a história da arte, né, desde o período primitivo, né, antes ali da Idade Antiga, passamos aí por vários períodos, falando sobre qual era o objetivo de arte, né, os estilos, as técnicas, né, utilizadas pelos artistas, até o período contemporâneo. E a aula de hoje nós vamos falar sobre teatro, isso mesmo. Vamos ver alguns aspectos do teatro nesse período atual. Então vamos dar início à nossa aula 13.1, com o tema Teatro e Cidade. Então vamos falar sobre teatro e cidade, teatro de palco, teatro de rua e arte circense. As habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta aula: produção, apreciação e socialização de produtos artísticos relacionados ao teatro contemporâneo, dramaturgia contemporânea, trabalho corporal de grupos teatrais, trabalhos corporais de artistas nacionais e regionais. O primeiro tema que iremos abordar é o teatro e cidade, ou seja, o teatro tem a ver com a vida urbana, isso mesmo. Como nós estamos vendo aqui, essa imagem, né, de pessoas desenvolvendo aí trabalhos com o teatro, né, ao público, né, ao espaço aberto. Então, podemos dizer que é o teatro de rua. Então, nesse período mais atual, contemporâneo, o artista ele vai para a rua, ele sai, né, do prédio, do edifício teatral, né, que nós chamamos de teatro, também o edifício, com toda aquela estrutura, e vai para a rua. Isso mesmo, ele vai até onde encontra pessoas e desenvolve ali seu trabalho. Então, nós vamos conhecer essa modalidade, né, do teatro. Então, voltando ao texto aqui vocês observam nessa figura, né, as pessoas aí fazendo uma performance, né, e o público observando. Sobre teatro, é uma arte em que o ator ou elenco interpreta uma história cujo objetivo é apresentar situações no qual desperta sentimentos, sensações e reflexões do espectador, né, por meio de peças, né, teatrais, os textos, que pode ser comédia, dramas humanos, profundos ou com tragédia. O teatro é a arte de contar histórias por meio da ação ou diálogo. Então, não é difícil de identificar, né, o que é o teatro, a peça teatral. É a arte de contar história, né, de forma interativa, né, com movimentos, diálogos dos atores. É uma narrativa que tem começo, meio e fim. Pode ser, porém tem vários gêneros, né? Monólogo, diálogo ou musical. A equipe de montagem é primordial. Lá no espaço, por exemplo, do teatro em um edifício, né? Nós vamos ver aí vários tipos de teatro, estrutura, né, diferentes, e bem como a presença da plateia para quem tudo isso é criado. Então, sempre ao grupo apresentar uma peça teatral, tem que haver presença de pessoas, certo?
seja na rua, seja no edifício. É claro que novas modalidades foram surgindo, por exemplo, o teatro apresentado por meio da internet, né? Vamos falar sobre o gênero dramático. É aquele em que o artista usa intermediária entre si e o público a apresentação. A palavra vem do grego, drão, que é fazer, que quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. Então, estudante, muitos de vocês talvez já participou de uma peça teatral. Eu gostava muito, durante a escola, participar de teatros, né? Teve um período no Fundamental 2, eu escrevi, assim, saiu da cabeça também de acordo com a minha realidade. Montei uma peça teatral, me uni com os colegas de classe, ensaiamos e fizemos a apresentação. Ficou tão famosa a peça que ficamos depois apresentando em outros horários da escola. Era uma, sem saber, sem ter muito conhecimento, era uma peça dramática, porque era a minha realidade, a minha vida, né? Então eu conseguia transcrever as minhas vivências, né? Aquilo que ocorria na minha família. Então foi as minhas percepções, as minhas vivências. Eu transformei em uma peça teatral e as pessoas gostaram muito. Inclusive a diretora gostou muito, né? Porque aquela peça, aquela ação, aquela apresentação estava relacionada também à vida de outras pessoas, né? Então foi muito interessante. Então acredito que você já participou de uma peça teatral, e se você não participou, vocês aí na escola, procurem sempre desenvolver algum trabalho com teatro, porque ajuda muito na comunicação, na forma de também movimentar o corpo, expressão, ajuda muito, né? Por exemplo, eu não sabia que eu iria ser professora. Então, o fato de ser essa aluna dinâmica, né, participar de dança, de grupos de dança, eu participava muito também de esporte e peças teatrais. Eu sempre estava nas apresentações na escola, é o que me colocou na condição assim, de estar sempre lidando com o público, certo? Então, esses trabalhos na escola também nos prepara para a nossa vida profissional. Então, vamos voltar ao texto, dar continuidade aqui no texto. Vamos falar sobre o texto dramático. É conhecido pela atuação dos atores no espetáculo. Dramático porque geralmente a história é dramática, né? E os atores vão gesticular, né? Todo aquele drama ali com a sua expressão facial, com o seu corpo, com a história, né? Eu não vou nem contar para vocês qual era a minha história, tá? Para vocês não chorarem comigo. Então vamos lá, vamos falar sobre o gênero dramático e suas características, né? Então, ele se caracteriza pela presença de personagens ligado com lógica uns com os outros, né? E a ação. Então, eles estão interligados ali na mesma situação, no mesmo drama, na mesma história. A ação dramática, ou trama, enredo, é o conjunto de atos dramáticos, maneira de ser e de agir dos personagens. Ou seja, os personagens fazem exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Ou seja, como eu já falei, né? A ação dramática, os atores, eles vão fazer muito movimento, muita discussão, conflitos, desfecho, né, de uma história, vai ter início, meio e fim, vai ter complicações, geralmente são histórias bem tristes, né? Pode ser também, pode haver também outras situações, mas geralmente o drama é uma situação assim, bem dramática, mesmo, bem pesada, né? Pela situação também do ambiente, né? O conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. Então, pelo tema, a ideia é que o autor, o dramaturgo, né, deve expor ou sua interpretação real por meio da representação. Vamos para uma atividade interativa.
é um questionamento sobre teatro. Como a linguagem, né, quais as características básicas do teatro? Né? Até o final da aula, eu acredito que vocês consigam responder. A quem se dirige o teatro? Então, vocês vão pensando sobre isso. Por que se faz teatro? Porque há artistas, né, que se dedicam só para fazer teatro. É claro que muitos deles são atores de filme, de novela. Estou falando do caso brasileiro, né? Porém, eles também participam de peças teatrais. É claro que nos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades, grandes centros urbanos, há o edifício teatral. Então, há grupos de atores, companhia, né, companhia de teatro, que constantemente eles fazem a apresentação. No caso das nossas cidades, às vezes só por meio de festivais, de eventos. Então, nós não temos o costume de ir até o teatro e participar, por exemplo, de apresentações de teatro. Então, está um pouquinho longe da nossa realidade, até para o professor. Então, o nosso conhecimento mais é sobre conceituais. Né? Nós quase não conseguimos participar, porque não temos a prática na nossa cidade. Então, voltando aqui à tela, já fiz os questionamentos aí, vocês vão pensando até o final da aula, eu volto para falar com vocês sobre essa enquete. Seguindo aqui, observe essas imagens aí, estudante. O que nós estamos observando aqui? Máscaras, né? Com várias expressões. Então, o desenvolvimento e o crescimento da cidade, né, dos centros urbanos, principalmente nesse período, né, que as máscaras de teatros foram criadas pelos gregos, né? E elas são essenciais para o desenvolvimento tanto do teatro tragédia quanto do teatro comédia. Então, as máscaras, antigamente, né, no período clássico aí do teatro grego, os atores utilizavam máscara para representar. Aí as expressões, né, tanto homens representavam faces masculinas como femininas. Comédia, tragédia. Então, cada máscara era criada para um tipo de expressão. Na Idade Média, aqui nós estávamos falando do teatro grego. Na Idade Média, a cidade foi transformada em espaço teatral. E, posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades e ganhando os palácios. O teatro nos espaços abertos são importantes porque auxiliam na ressignificação da própria cidade. Então, desde o período aí, na Idade Média, já se desenvolviam teatros aí em espaços abertos, como nós podemos observar nessa imagem aí, a encenação de uma peça de teatro na Idade Média. Estamos vendo um palco ali, montado ali, e o público ao redor observando aí. Na segunda metade do século XX, o teatro voltou a ganhar espaços abertos, como ruas, parques e edifícios, projetados para este fim. Então, voltou, então, para o espaço físico, né? Tanto físico quanto aberto. Vamos para o tema 2, teatro de palco. Então, vocês estão vendo essa imagem aqui, o teatro de palco, né? É num espaço fechado, com cadeiras, e o palco sempre fica bem abaixo das cadeiras, para que as pessoas todos possam visualizar. Quase não há interferências externas, a plateia deve permanecer em silêncio para não atrapalhar o acontecimento teatral. Até a metade do século XX era comum o edifício teatral, também utilizado como cinema. Atualmente, poucas cidades possuem espaço para receber espetáculos de outras cidades, produzidos para o palco. O palco italiano é um dos espaços para as artes cênicas, como essa imagem aqui. Vamos para um quiz. Então, um quiz sobre teatro. Então, o grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira.
A originalidade dos seus shows tem relação com uma ópera europeia do século XIX, a partir da manutenção de um diálogo com o público, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Quem já ouviu falar de ópera? A ópera, geralmente, somente nos países europeus, é feito no espaço teatral fechado, no qual eles fazem a apresentação de música, aquelas músicas clássicas, ou seja, tanto encenação com música e teatro. Será que esse grupo aí, eles fazem trabalho nesse estilo aí de ópera? Verdadeiro ou falso? Vamos aqui a resposta. Acredito que vocês vão acertar. Então, esse grupo, o Teatro Mágico, acredito talvez vocês não tenham ouvido falar sobre esse grupo, mas falso. Eles não fazem a apresentação, os shows, Os shows desse grupo não têm relação com a ópera europeia. Por quê? Porque eles têm uma outra linguagem, é uma integração de diversas linguagens artísticas. É possível encontrar na apresentação contemporânea do grupo Teatro Mágico as artes da música, da dança, do teatro em si e também as artes visuais em forma de figurinos, show de luz e todos os elementos visuais que o grupo produz. Então está distante da ópera, europeia, Os trabalhos que, tanto no período clássico como atualmente, ainda tem muitos cantores de ópera, Nós temos no Brasil também cantores de ópera, mas não trabalhos populares, O público não consegue chegar para assistir, por exemplo, uma encenação de ópera. Eu já tive a oportunidade lá no Teatro Amazonas de assistir uma apresentação de ópera. É muito bonito, é muito legal. Mas em períodos de festivais, que pode acontecer aqui, não é comum, típico da nossa região. Uma curiosidade, não posso deixar de falar do Teatro Palácio das Artes, aqui da capital, Porto Velho. É um teatro, é o maior teatro da região norte, com capacidade para comportar 1.100 pessoas. Ele é constituído com um palco modelo italiano, que é igual àquela imagem anterior, no qual tem o palco ao centro e as cadeiras acima do palco. Então, ele tem uma moderna tecnologia para a montagem de diversos tipos de espetáculos cênicos, audiovisuais e musicais, e de grande porte. Então, ele é o maior, porém é jovem. Ele foi inaugurado 25 de outubro de 2014. É bem jovem, pouco tempo que ele foi inaugurado. Porém, ele é o maior, mas o mais antigo é o Teatro Amazonas, tá? Acredito que vocês já conheceram o Teatro Amazonas também em outra aula. Vamos falar um pouquinho, conhecendo o artista, falar aqui desse artista, Augusto Boal. Uma fala dele aqui, ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. Ele criou o Teatro do Oprimido, metodologia que une teatro e ação social e que tornou o seu trabalho conhecido internacionalmente, tá? Então, esse moço aqui que está em pé, fazendo aí encenação de teatro, Augusto Boal, muito famoso, porque os trabalhos dele têm a ver com as questões políticas, filosóficas, sociais, Então, ele discute aí, no seu trabalho, ele desenvolve reflexão sobre temas importantes com a comunidade. Olha, ele é diretor, dramaturgo, teórico, carioca, principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo na década de 1960. Ele buscava, por meio de seus trabalhos teatrais, democratizar os meios de produção teatral, dar acesso ao universo teatral às camadas sociais menos favorecidas, transformar a realidade por meio de diálogo e representação teatral. Então, nós observamos aí que o teatro nem sempre ele é para todos, Nem todas as classes sociais têm acesso ao teatro. Então, por isso que nós não temos conhecimento de muitas peças famosas,
Na verdade, estudante, nós não conhecemos, a não ser que a gente pesquise, busque saber, porque não temos acesso. Na nossa cidade, geralmente as peças de teatro são feitas na igreja, na escola, ou algum festival, algum evento especial. Não temos aquela rotina de ter peças, né, teatrais com atores famosos e tal. Aqui em Porto Velho nós tínhamos sempre aqueles trabalhos com teatro sacro, né, que ocorria todo ano, porém nos últimos anos ficou parado devido à pandemia. Mas nós temos aqui em Porto Velho todo ano e agora também com o teatro, né, novo, que foi inaugurado em 2014, é aberto para eventos, porém só em festivais e eventos especiais. Então nós não temos aquela rotina de todo final de semana ou semestralmente ter ali trabalhos com peças teatrais. Então vamos lá dar sequência ao texto. E o teatro é uma arte, uma linguagem da arte muito importante, né, no qual o artista transmite temas interessantes que têm a ver com a vida social. Vamos para o terceiro tema, teatro de rua. O teatro popular de rua é uma arte híbrida, mistura teatro, dança e música e circo. Ou seja, está uma mistura de várias linguagens, né? Sua origem passa pelos rituais da pré-história, criado pelos gregos antigos, percorrendo até em castelos e burgos medievais, chegando aos dias atuais, né? Então havia aqueles grupos, né? Nós até chamamos também o bobo da corte. Aqueles grupos que faziam brincadeiras e peças teatrais, eles saíam então em castelos para fazer lá levar diversão para a monarquia, né? Para os imperadores. Aqui uma imagem que retrata aí o teatro de rua, pessoas fazendo encenação. Então o espaço cênico é a rua, onde há o quê? O público ele segue os atores, participa da encenação, que tem por linguagem a intervenção urbana. Lembra que nós falamos sobre intervenção urbana? Quando o artista, o ator vai onde está o público e ali ele desenvolve um trabalho no qual as pessoas fazem participação. Vamos ver as características do teatro popular ou teatro de rua? Se realiza em espaço aberto, a plateia, minutos antes da encenação, ainda não esperava, né? Ainda não era uma plateia, pessoas que estavam caminhando, andando, indo ao trabalho normalmente. E aí chega aquele grupo de teatro, começa a desenvolver seu trabalho, como esse grupo aqui, ó. Tem pessoas aí fantasiadas com máscara, né, de palhaço, com figurinos, instrumentos. Então eles chegam naquele espaço público e começam a fazer o trabalho. E as pessoas vão se aglomerando. Então é formado por pessoas que estavam naquele local, que pela curiosidade, né, pararam para assistir o espetáculo. Durante a apresentação com a plateia livre, o que acontece? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Tá na rua, então as pessoas conversam, as pessoas comem pipoca, as pessoas podem ir embora, se não gostar daquele trabalho, daquela apresentação, e o artista não vai ficar triste com isso, porque é natural, né? As pessoas não estavam preparadas para assistir aquela apresentação. Então, quem está com pressa para ir ao trabalho não vai ficar, né? Vai assistir e vai sair. Acontece muito isso quando eu estou viajando, estou em alguma cidade, passando ali numa feira, numa praça, tem uma apresentação, uma performance, você olha, mas você não fica muito tempo ali, continua andando e fazer o que você tinha que fazer. Então, as pessoas podem rir, podem chorar a qualquer momento do espetáculo, até mesmo comentar a cena, interferir com os atores, né? Falar alguma coisa. O importante é participar, né? E se envolver com o clima da encenação. Já tive a oportunidade também de ver palhaços que vão às escolas. Faz tempo que eu não vejo isso. Grupos de teatros que vão à escola fazer apresentação para as crianças, os jovens, né? As crianças, quem pode, contribui com uma moedinha e tal.
e fazem a apresentação. É muito legal, a gente, né, pode se divertir ali, descontrair, enfim, muito interessante. Então vamos voltar aqui para o texto. Então vocês viram aí como que é a plateia livre. Vamos para o quarto tema, arte circense, o circo, a rua e a família. Então, estudante, a companhia, né, de teatro, nesse caso aqui, são pessoas que fazem trabalhos com bonecos, né? Bonecos de mamulengos ou carroça, companhia carroça de mamulengos. Né? Essa família, como vocês estão vendo aqui nessa foto, essa imagem, essa família, né? Eles têm um ônibus, então há muito tempo eles fazem trabalho pelo Brasil, viajam pelo Brasil fazendo espetáculos, né? Utilizando aí as técnicas da circense, de teatro, de forma animada, música e contação de histórias em localidades remotas, locais distantes, onde não chega um grupo, né, maior, um grupo grande. Então, esses grupos menores, assim como famílias, eles vão para esses lugares. Mas aqui em Rondônia eu não vejo isso. Isso acontece muito em outras regiões. Muito pouco a gente observa esses grupos de atores, né, na nossa região. Em seus espetáculos, eles buscam simplicidade, singeleza da cultura popular, com bonecos, teatro, circo e músicas, que possibilitam a interação com as crianças e adultos. A história do circo no Brasil ela está associada com a história da família de artistas itinerantes, de cidade em cidade. Montam sua lona em espaços ociosos, fazendo a alegria dos moradores da região. Então, estudante, muitos de vocês são jovens, mas na minha época, morei muito tempo no interior, então lá na cidade que eu morava, sempre aparecia grupos, né, de circo, que fazem esse trabalho itinerante, que vão de cidade em cidade, com caminhões, com todas as estruturas de circo, montam, né, ali num espaço, ficam dias, semanas, e aí eles anunciam na cidade que vai haver aquele espetáculo. Geralmente o circo está junto com um parque, né? Parque, carrinho de alimentação, aquelas barracas para também jogar, ter brinde, né? Ganhar brindes e tal. Então vocês conhecem, acredito que acontece em algumas cidades, né? Agora, em algumas localidades mais distantes, a gente sabe que vai ser difícil, certo? Então, estou falando de algo aqui que é simples, coisas comuns, mas que muitos alunos não viram ainda. Por exemplo, não foi ainda ao circo, a não ser aquelas pessoas que vão constantemente, né, à cidade e teve a oportunidade de encontrar lá um circo instalado. Agora em Porto Velho tem um parque, por exemplo, né? Então quem tem criança, adolescentes, levam seus filhos. Então a gente passa a conhecer no período de criança, né? Quando é criança, certo? Então vamos aqui ver um pouquinho mais sobre o circo. Aqui nós estamos vendo uma imagem, né, de grupos de pessoas com trabalho aí com arte circense. O circo, então, foi adaptando no decorrer do tempo e recebendo a influência de outras artes, como o teatro e a dança. Então, há espetáculos de circo que são apresentados em edifícios teatrais, outros na rua ou embaixo da lona, né? Aquela forma mais antiga, que são os grupos itinerantes. Então, há muitas canções brasileiras que fazem suas letras, né, chegadas das companhias circense, que costumam ser acompanhadas de grande euforia. Então, eu trouxe aqui algumas canções para vocês, ó, de domínio público, ó. Canções de palhaço, né? Que são aquelas chamadas, né? Eles saem anunciando o circo com essas músicas aí, ó. Eita, vai começar o TTT, ó, meninagem. Oi, vocês já estão todos preparados? Eu tô. Posso dar início à passeada? Pode. Eita, madeira. Eu vou ali, volto já, vamos todos passear. Eu vou ali, eu volto cedo, vou chupar limão azedo. Então são canções aí de trabalhos da arte circense. Aqui uma outra música também. Tombei, tombei, tornei tomba, a brincadeira já vai começar.
Tombei, tombei, tornei tomba, a brincadeira já vai começar. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Então são canções alegres aí, como nós estamos vendo aqui esses dois atores aí fazendo brincadeira com uma senhora numa cadeira de roda. Então o objetivo do palhaço é sempre fazer rir, trazer alegria, certo? Não precisamos ter medo do palhaço. É claro, né? A gente não é qualquer mascarado que a gente também vai dar atenção, né? Então, os palhaços, palhaço de rua, sempre vai estar um grupo de pessoas ao público, né? Então, são pessoas que querem levar alegria. Muitas vezes eles até querem ali uma remuneração, uma ajuda. Eles sempre deixam uma caixinha, uma latinha. Qualquer trabalho, né? Uma performance também, um artista que está ali fazendo uma performance, geralmente ele quer uma contribuição, ele deseja uma contribuição, porém nós não somos obrigados a fazer essa contribuição, certo, estudante? Não fique assim preocupado em ajudar, não precisa dar um valor muito alto, um valor simples, né? Porque ele fica ali na rua todos os dias, fazendo aquele trabalho. Mas há grupos que só vai para levar alegria mesmo, certo? Tem grupos que vão para hospitais, né? Hospital do câncer, de criança, de adultos, levar alegria, levar brincadeira, certo? Então o objetivo do teatro também é a diversão, é sorrir, é alegria, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência ao texto, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Giro de ideias sobre intervenção urbana. Você já conhece que é sempre um trabalho de um artista, né? Atores de teatro que vão à rua fazer uma intervenção urbana. Pode ser por meio de grupos de dança, músico como esse rapaz aqui que está com o piano, esse grupo aqui que está fazendo um outro trabalho, aí estão com o figurino. Tá? Então, intervenção urbana se caracteriza por ocupar espaços variados na cidade, modificando a forma das pessoas se relacionarem com espaços, reivindicando a cidade como um lugar de livre circulação, convivência e uso dos cidadãos. Então, as intervenções urbanas costumam ser transdisciplinares, com expressões artísticas e outras práticas de conhecimentos de diversas áreas, né? As artes cênicas, né, por exemplo, não se restringe só às artes cênicas, elas também são formas híbridas, múltiplas e diversas. Aqui são bailarinos fazendo performance artística em plena Cinelândia, no Rio de Janeiro. Vamos então para aquela atividade interativa, lembra? Fiz o seguinte questionamento: como linguagem, quais as características básicas do teatro? Então, vocês já sabem, as características básicas do teatro tem o teatro de rua, né? O teatro de rua tem as características próprias, o teatro de palco tem outras características, também tem os gêneros textuais, né? Os gêneros que pode ser dramático, pode ser comédia, enfim, então o teatro tem várias características. A quem se dirige? Às pessoas, ao público. Não tem como fazer uma encenação de teatro se não houver público. Por que se faz? Se faz para levar alegria, despertar alegria, percepções do público, né? Que pode ser alegria, tristeza, diversão. Qual o sentido da arte? Tem vários sentidos. Então, a linguagem teatral ela é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam conflito, momento de tensão, que será resolvido no decorrer dos fatos. Em grande parte, a linguagem teatral é dialógica, no entanto, quando encenada, somente personagens é chamado de monólogo, né, onde expressa pensamentos, sentimentos da pessoa que está atuando. Então, observamos aí que essa linguagem do teatro ela é muito interessante também. Muitos atores famosos de cinema, muitos deles começaram com o teatro. Então, o teatro ele não auxilia também uma preparação para uma boa comunicação, expressividade, tá? Tudo bem, eu fazia teatro na escola, porém eu não tenho todas
esses aspectos, essas habilidades aí não, de uma boa expressividade. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade de sorrir. Talvez se eu tivesse feito peças, né, de comédias, talvez eu sorriria mais. Então, alunos, o teatro ele proporciona aí bom desenvolvimento, né, físico, motor, né, do movimento, de gesticular, de se comunicar com expressividade, enfim, nós temos que desenvolver essa habilidade, principalmente quem trabalha com o público. Eu tenho muita dificuldade, como eu estou dizendo, falta o quê? Treinar, fazer cursos talvez que me ajude com isso. E o teatro ele proporciona isso também, certo? Então, voltando aqui, vamos ver o que eu trouxe para vocês, uma hora de fazer uma atividade básica, que é o jogo de improvisação. Eu enviei esse material para vocês também impresso em PDF, para que vocês possam ler um pouco mais sobre o que é jogo teatral, jogo de improvisação. O que torna o jogo especial é o fato de todas as cenas serem criadas na hora e com a singularidade de cada jogador. Portanto, cada cena do teatro será um espetáculo único que jamais se repetirá, porque é improvisado. Quem improvisa não vai anotar o que fez, né? A não ser que faça uma gravação. Mas o jogo de improvisação é algo bem espontâneo. Então, como que vocês podem fazer um jogo de improvisação, alunos, meninos e meninas? Escolher um objeto qualquer, colocar o objeto escolhido dentro de uma caixa, formar grupos de 3 a 4, 5 pessoas, os outros serão plateia. Plateia, se for a turma da sala de aula, uma pessoa da plateia deve tirar um objeto e propor um desafio. Os artistas devem criar uma cena para resolver o desafio. E a plateia pode dar palpite. Então, espero que vocês tenham a oportunidade de fazer o jogo de improvisação. Essas são as nossas referências. Então, fica essa proposta para vocês de jogo de improvisação. Bem legal, vocês vão se divertir, vão sorrir. Muitas jovens, né? Vai perder a vergonha. Aquelas pessoas que têm dificuldade de falar, o público, né? Às vezes dá aquele frio na barriga. Eu morria de medo de falar na sala de aula. Então, esses trabalhos assim que exige falar, se movimentar, ajuda muito, viu, professor? Professor presencial, se você tiver a oportunidade de que os alunos façam aí esse jogo de improvisação, façam um momento aí para vocês se divertirem. Então, estudante, foi esse o tema que nós abordamos hoje sobre teatro e cidade. Espero que vocês tenham apreciado e compreendido aí sobre o teatro nesse formato contemporâneo, no qual o artista sai do palco e vai para a rua, que é o teatro de rua, no qual há uma mistura, né? Uma hibridação. O teatro de rua ele envolve várias linguagens, né? Como a música, a dança e o teatro. Então, é uma forma bem divertida de levar ao público, né? Uma forma bem interessante de levar ao público a alegria, a comunicação, a reflexão de temas interessantes. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.